Oi, pessoal! Então vamos lá continuar nossa conversa sobre alocação dinâmica. E dessa vez vamos começar falando dos erros que as pessoas cometem quando usam alocação dinâmica, tá? Então, a primeira coisa que eu quero comentar é erros comuns que tem que deixar de ser comuns na disciplina, tá bom? Então não cometam esses erros. Vamos lá, vamos dar uma olhada nos slides. Então tá, erro comum, né? Qual o erro no código abaixo? Vamos dar uma olhada com calma e vamos tentar identificar, né? Eu vou até falar um pouquinho devagar agora para vocês terem tempo de dar uma olhada aí. Então, observem o código. Vamos falar o que esse código faz. Nesse código, nós perguntamos ao usuário qual o tamanho do vetor. O usuário diz qual o tamanho e nós alocamos dinamicamente exatamente a quantidade de memória necessária para aquele vetor. Então, acabou aquela história de alocar um vetorzão e só usar um pedacinho. Não. Nós agora alocamos exatamente o tanto que nós precisamos, que é muito melhor. Depois de alocar esse vetor, a gente utiliza uma função que chama usaVetor. Depois a gente pergunta qual o tamanho do segundo vetor. Boa pergunta, né? O usuário responde, aí nós alocamos uma outra memória de tamanho, né, n, que é o que o usuário digitou. Chamamos a função usaVetor de novo e depois liberamos a memória do vetor. Qual o erro? E aí? Bom, deixa eu dizer para vocês que o erro é grave, tá? É sério. Não pode cometer esse tipo de erro de jeito nenhum, tá? É pecado mortal nessa disciplina esquecer de liberar a memória. Quer entender por que a gente não liberou? Vamos dar uma olhada então. Aqui, ó, na linha 3, nós estamos declarando um inteiro e aqui nós estamos lendo o valor para esse inteiro. Nada de novo, código simples que nós já compreendemos. Na linha 7, nós utilizamos a função favorita agora, né? Deve ser a função mais querida da disciplina. A função malloc, que aloca um bloco de memória e retorna o endereço do começo desse bloco, não é isso? E esse endereço é armazenado no ponteiro vetor. Tudo ótimo, 100%. Aí eu chamei a função usaVetor, passei aqui ó, o endereço de memória de vetor e o tamanho. Então está tudo indo muito bem no código. Aí aqui embaixo, ó, eu pergunto qual o tamanho do segundo vetor. Eu uso a mesma variável n que eu já usei, o que não é uma boa prática de programação, uma vez que talvez eu precise do primeiro vetor, talvez não, vamos ver. E aí o que eu faço? Eu cometo um pecado que até dói, né? Aqui nessa linha de código eu faço uma enorme de uma besteira. O que está acontecendo? Nós estamos alocando um novo endereço de memória, o que é ok, chamei a função malloc, sem problemas. Mas aí eu estou pegando o endereço e estou botando dentro da variável vetor. Qual o problema? Olha só, aqui na linha 7 nós utilizamos a função malloc, não foi? Essa função malloc aqui retornou o endereço de memória, que nós armazenamos dentro de vetor. Aí na linha 13 eu chamei malloc de novo. Ok, posso chamar, não tem problema nenhum. Só que aí eu armazenei o endereço dentro de vetor. Sabe o que aconteceu? Eu não sei mais o endereço desse bloco de memória. Perdi o endereço. Eu não sei mais qual é o endereço do bloco de memória alocado na linha 7. E não tem como liberar um bloco de memória se eu não sei o endereço. Então, eu cometi um erro grave que resulta em uma coisa que nós chamamos em inglês de memory leak, vazamento de memória. Olha que loucura! Nós alocamos a memória e só nós podemos alocar, tá certo? Só que ao perder o endereço dessa memória, eu não consigo mais liberar. Loucura, né? Qual que é o resultado? Aquela memória ficará alocada para todo sempre. Não, brincadeira, não é todo sempre não. Ficará alocada enquanto o nosso programa estiver executando, tá? Depois que o nosso programa for interrompido, morto ou finalizado, né? Aquela memória vai ser liberada lá. O sistema operacional vai tomar conta disso. Mas é importante destacar que, enquanto o programa estiver executando, aquela memória foi perdida. Ela está sendo ocupada pelo programa, mas não pode mais ser utilizada. Perceberam o tamanho desse erro? Memory leak. Tem alguns indicadores básicos de memory leak. O primeiro deles é quantos mallocs nós temos nesse código. Ó, malloc 1, malloc 2. Quantas chamadas ao comando, à função free nós temos? Apenas uma. Moral da história, alguma coisa está errada, tá? Tem que ter para cada malloc um free. Como nós temos dois mallocs, só um free, certamente, de uma forma ou de outra, eu deixei de desalocar memória. Nesse caso, eu
eu cometi um erro, além de não desalocar a memória, eu perdi a memória, eu não sei mais o endereço dela. Entenderam como funciona, né? Então tá aí um erro gravíssimo, muito cuidado com isso. Como resolver esse erro? Tem várias formas. Uma delas seria utilizar um outro ponteiro para armazenar o resultado do segundo malloc. Outra seria executar o comando free antes de alterar o endereço, né, para onde vetor aponta. Vetor é um ponteiro, né, ele aponta para o endereço. Antes de mudar esse endereço, eu podia liberar aquela memória. Então tem várias formas de corrigir esse erro aí, tá bom? Beleza? Vamos para o próximo erro. E agora, qual que é o erro, hein? Bom, eu vou jogar o spoiler mesmo, vou contar o final desse slide. É o mesmo erro. Igualzinho. Diferença nenhuma. Bom, mentira, tem uma diferençazinha assim, né? O erro em si é o mesmo, mas aqui ele está mais elaborado, ele está mais difícil de detectar. Vamos entender, vamos lá. Então aqui, ó, vou começar a execução do main. Essas três linhas aqui já sabemos o que ela faz. Pergunta o tamanho do vetor, o usuário digita. Moleza. Na linha 17 nós vamos e alocamos, ó, malloc. Malloc n posições de inteiro. Perfeito. O endereço é retornado e armazenado no ponteiro vetor. Aí na linha 18, eu muito esperto, vou e chamo uma função cria preenche vetor, que é uma função que nós podemos fazer, que essa função ela aloca o endereço de memória e preenche esse endereço e retorna o endereço para a gente, tá certo? Então olha só que legal, a função cria preenche vetor, eu passo aqui o n, que é o tamanho, e essa função que está implementada aqui em cima vai me retornar um ponteiro de inteiro, não é verdade? Vai me retornar um endereço de memória, tá certo? E aí o que eu faço? Eu crio aqui um ponteiro vetor, aloco dinamicamente a memória que eu preciso, preencho esse vetor, ou seja, a posição 0 recebe 0, a posição recebe 1, preencho o vetor, né? E retorno aquele endereço de memória. Como eu usei malloc, essa memória aqui ó, só vai ser desalocada quando eu fizer o free. Então eu posso retornar essa memória, eu posso retornar esse ponteiro numa boa. Mas tem um problema nesse código. Olha só. Na linha 17, o vetor armazenava o endereço de memória desse malloc, que esse malloc gerou, né? Então esse malloc alocou uma memória e retornou o endereço de memória que era armazenado em vetor. Na linha seguinte, eu troquei o endereço de memória para onde o vetor aponta. Eu mudei o valor de vetor, da variável vetor. Qual que é o perigo disso? Eu perdi o endereço de memória do malloc anterior. Agora, já era. Não consigo nunca mais liberar aquela memória durante a execução do programa. Tá? Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. O erro aqui é o mesmo do anterior, só que ele está um pouquinho mais elaborado para ficar uma coisa mais caprichada. De qualquer forma, eu tenho um malloc aqui e um malloc na chamada da função. E quantos frees que eu tenho? Só um. Então, mesmo erro do código anterior. Tá certo? Eu vou desenhar rapidamente, dessa vez vai ser bem rápido mesmo, tá? Vou acelerar o desenho para a gente não ficar muito tempo. O que acontece com esse código, ou seja, eu vou desenhar o que acontece na memória na execução deste código aqui agora para vocês, tá bom? Mas eu vou fazer de forma acelerada, só para vocês entenderem o impacto de utilizar o malloc várias vezes na mesma variável, o que é um erro comum pra caramba, mas que eu espero vocês não cometam, não é isso? Então vamos lá, vamos desenhar. Então vamos lá, né? O primeiro passo, como sempre, é colocar naquele desenho, aquela representação da memória que nós temos utilizado aí com bastante frequência. Então tá aí a representação da memória. Lembrando que aqui os endereços estão em hexadecimais, tá? Poderiam estar em decimais, mas enfim, coloquei em hexa. Só para ficar mais fácil perceber que se trata de um endereço de memória. Enfim, nada, não é nenhuma restrição. Vamos lá, vamos executar o código. Começando aqui pela linha 13, que é a primeira linha. Na linha 13, o que nós fazemos? Nós alocamos um inteiro. Então, eu vou criar aqui, né, vou colocar aqui na memória o n, que, claro, não tem nenhum valor sendo atribuído aqui na linha 13, portanto, o conteúdo eu vou deixar em branco, mas, claro, tem um conteúdo lá dentro que é o que nós chamamos aí, carinhosamente, de lixo de memória, né? Na linha 14, será impresso na tela qual o tamanho do vetor. E na linha 15, né, nós estamos passando aqui o endereço de n, ou seja, 0x100 para funções scanf, não é isso? E aí o usuário vai ter a oportunidade de digitar um valor que vai ser colocado no conteúdo deste endereço, 0x100, ou seja, aqui. Para facilitar a minha vida, vamos supor que o usuário digitou o tamanho 2, ok? Que aí cabe tudo nessa nossa pequena memória aqui do lado. Então o usuário digitou 2, muito bom. Na linha 17 é que começa a ocorrer de fato a alocação de
memória usando malloc. Então, olha só, o que nós fazemos aqui? Ó? Nós estamos chamando a função malloc, que vai alocar a memória, e nós estamos alocando quanto? N, que multiplica o tamanho de um inteiro. O tamanho de um inteiro é 4 bytes, né? E N é 2, então nós vamos alocar 8 bytes. Então, o que vai acontecer? Nós vamos lá na memória e vamos alocar exatamente 8 bytes. Por exemplo, esses 8 aqui, ó. Concordo que aqui tem 8 bytes, né? Porque eu estou pulando de 4 em 4 nessa representação aqui. Então, aloquei os 8 bytes. Excelente. O que a função malloc vai retornar? Ela vai alocar esses 8 bytes e vai retornar o quê? Vai retornar o endereço do começo desses 8 bytes, que no caso é esse aqui, ó, 0x104. Então, a função malloc foi chamada, alocou os 8 bytes e retornou o endereço, que no nosso exemplo é 0x104. Na linha 17, nós alocamos também aqui, ó, um ponteiro para inteiro, que nós chamamos de vetor, que eu vou colocar aqui também, né? O vetor. Vou colocar um asterisco na frente só para a gente saber que é um ponteiro, tá? Ok, alocamos esse vetor, que no nosso exemplo aqui ocupa 4 bytes. Eu estou supondo que nós estamos usando uma arquitetura de 32 bits, tá? Para ficar mais fácil de fazer o desenho. Então, o que acontece? A função malloc retornou esse endereço aqui, não foi? 0x104. E esse endereço vai ser armazenado no ponteiro vetor. Então aqui, ó, o que nós teremos? 0x104, não é isso? Aí, ó, pronto. Então tá aí o vetor com o seu endereço, né? Muito bom. Na linha 18, o que a gente faz? A gente chama a função cria preenche vetor e passa como argumento o número 2, não é isso? Que é o valor da variável n. Então, o que vai acontecer? Aqui, olha, se você observar, na função criaVetor tem esse int tamanho, que vai ser alocado naturalmente. Então, vou alocar aqui, ó. Vou usar uma cor diferente só para ficar claro que é na função, tá bom? Então, tá aí, tamanho. Tamanho vai ter qual valor? 2, é isso? Que nós acabamos de passar. Tá aí, ótimo. E aí, dentro da função preenche vetor, que retorna exatamente o endereço de memória, né? Importante perceber. O que a gente faz na linha 3? A gente utiliza a função malloc de novo. Então, a gente chama a função malloc, passa o quê? O tamanho, que é 2, que multiplica size of int, que é 4. Então, vamos alocar mais um bloco de 8 bytes, tá? Eu vou colocar na cor azul aqui, mas não faz muita diferença não, tá? É só para saber que esse malloc aqui foi feito dentro da função, ok? E aí, nós criamos ainda ó, uma variável aqui, ó, observe, uma variável vetor, que é um ponteiro de inteiro, né? Que também é criada aqui embaixo, vou colocar aqui, né? Vou colocar em azul só para sabermos que isso aqui é da função, né? E esse vetor vai receber o retorno do malloc. Então, olha só, chamamos a função malloc aqui. Então, vai ser alocado 8 bytes. Foram alocados esses 8 bytes aqui, ó. E foi retornado o endereço, que é exatamente 0x114. E esse endereço é armazenado na variável vetor, que é um ponteiro de inteiro, né? Então, o que vai ter aqui dentro? 0x114. Tá aí, ó. Muito bom, né? E agora nós vamos iterar, né, dentro desse vetor criado. Então, olha só, i começando de 0. Então, vamos criar um i aqui, uma variávelzinha i, cujo valor é 0. Enquanto i for menor do que tamanho, ó, 0, que é i, é menor do que 2, que é tamanho. Ok, vamos executar o loop, né? O que a gente faz? Vetor na posição i recebe i. Ou seja, vetor na posição 0 recebe 0. O que é vetor na posição 0? Vetor é 0x114, não é isso? Aqui, ó. Na posição 0 é essa daqui, ó. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar o valor de i, que é 0, né? Então, aqui é 0. Tá bom? Vamos lá para a próxima iteração do loop, não é isso? I mais mais. Então, esse i aqui que era 0 vai virar 1. Concordam? I virou 1. Beleza. Agora, vetor na posição 1, porque o i é 1, recebe 1. O que é vetor na posição 1? Vamos lá, vetor. Vetor é esse endereço de memória aqui, né? Então, vou lá no 0x114. Na posição 1, ou seja, pula 1. Pulei 1. Então, aqui vai receber qual valor? Vai receber o i, que é 1. Então, aqui vai ficar com o valor 1. Beleza? I mais mais, não é? Vamos para a próxima iteração do loop. Esse i virou 2. Pronto, i mais mais. Agora estamos aqui. I é menor do que tamanho? Não, não é mais, porque o i é 2, tamanho também é 2. Portanto, nós saímos desse loop, né? E essa variável aí deixa de ser acessível, né? Vou apagar aqui, como eu sempre tenho feito, para ficar mais clean, mais claro o que a gente está fazendo, né? Finalmente, a função retorna vetor aqui na linha 8, né? O que é retornar vetor? É retornar o valor de vetor. O que é o valor de vetor?
é esse valor aqui, ó, 0x114. Então a função retorna 0x114, tá certo? Esse retorno, observem aqui, ó, deixa eu apagar esse link que eu fiz. O retorno da função cria preenche vetor está sendo guardada nessa variável vetor aqui. Lembrando que essa variável vetor é essa aqui, ó, tá bom? Essa daqui de cima é essa daqui, ó, cuidado para não confundir, né? Elas têm o mesmo nome, mas são variáveis diferentes, né? Estão em contextos diferentes aí. Então a função cria preenche vetor retornou 0x114. E esse valor vai ser colocado nessa variável vetor, que é essa daqui, ó. Então o que vai acontecer aqui? Esse 0x104 vai virar 0x114, né? E como a função retornou, as variáveis alocadas pela função são liberadas. Então o vetor é liberado. Tá aqui. Tamanho é liberado. Observem que isso aqui não vai ser liberado. Por quê? Porque quem alocou essa memória fomos nós. Nós alocamos utilizando o comando malloc. Tudo que é alocado via malloc só é liberado quando nós chamamos a função free. Ou seja, se nós alocamos dinamicamente, nós somos responsáveis por liberar aquela memória. Tá? E aqui aconteceu o grande problema. Olha só que interessante. Essa memória daqui, que é dada pelo 0x114, ela está acessível, porque a variável vetor está apontando para ela. Agora, essa outra memória aqui, ó, que também foi alocada usando malloc, ela não é mais acessível, porque nenhuma variável, nenhum ponteiro aponta para esse endereço 0x104. Nós perdemos essa memória. Percebem o erro, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu preciso ter um ponteiro apontando para aquela memória que foi alocada dinamicamente. Caso contrário, eu não consigo liberar essa memória. Então essa memóriazinha aqui, ó, vai ficar sendo ocupada enquanto o programa estiver sendo executado, né, para sempre. Nós não temos condições mais de liberar essa memória porque a gente não sabe onde ela está. Não tem mais uma referência para ela. Perceberam o perigo, né? Mas vamos lá, vamos continuar executando nosso código. Na linha 20, nós fazemos free vetor. O que é free vetor? Vetor é 0x114, não é? Então eu vou lá no 0x114 e libero aquela memória. Pronto, liberei. Vou até apagar aqui para ficar clean, mas de novo, repito, o valor continua na memória, né? Pronto, liberei aquela memória. E agora o programa termina, claro, as variáveis alocadas estaticamente serão liberadas, mas essa danada aqui nunca foi liberada. Claro que quando o programa for encerrado, aquela memória vai ser recuperada pelo sistema operacional, etc. Enfim, não vai dar nenhum problema nesse exemplo, tá? Mas é importante vocês perceberem que nós geramos um memory leak, ou seja, alocamos memória aqui e não temos como liberá-la, né? Não alocamos e não liberamos. O número de mallocs foi superior ao número de frees, ou seja, tem um problema aí, tá bom? Perceberam o que acontece, né? Por que isso é tão importante, né? Então tá bacana. Pois é, então temos que tomar muito cuidado ao utilizar o malloc, né? Então, ó, lembre-se, um malloc, um free, ok? Lembrou disso? Não tem mais erro. Pessoal, esse vídeo termina por aqui. Nós teremos ainda mais 2 vídeos, um bem curto e um talvez um pouquinho mais longo para fechar essa aula de hoje, tá? Nos vemos daqui a pouco. Tchau, tchau.